A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, sempre defendeu o fim do foro privilegiado. Para a instituição, todos devem ser tratados da mesma forma. No Brasil, há milhares de autoridades que têm o benefício de serem julgadas pelos tribunais superiores. Só no STF tramitam mais de 500 inquéritos relacionados a pessoas com foro especial, o que muitas vezes leva à morosidade do judiciário e à impunidade, já que muitas ações acabam prescrevendo. Para juízes federais, ministros e promotores, o foro privilegiado precisa acabar por completo, já que ele não condiz com o princípio republicano de um país democrático como o Brasil. Acompanhe. Foro privilegiado é um outro tema que a AJUF tem uma posição histórica no sentido de ser contrária a essa prerrogativa de foro, exatamente porque no modelo republicano nós entendemos que todos têm que ser tratados de maneira uniforme. A AJUF tem divulgado notas para explicar o porquê pensa desta forma. Em novembro de 2016 houve uma consulta virtual com os associados da AJUF. 93% disseram ser favoráveis a alterações no regime do foro para crimes. 56,6% afirmaram apoiar a extinção do privilégio, inclusive para os juízes federais. Penso que ele é uma excrescência no nosso sistema jurídico. Isso, sem dúvida, a experiência demonstra que conduz à impunidade. Basta mencionar que nós temos, só na Câmara dos Deputados, 513 deputados. Todos eles com prerrogativa de foro no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Temos 81 senadores, todos também com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, além de outras autoridades. Com isso, a decisão do Supremo Tribunal Federal de limitar o foro para os parlamentares a 2 situações, crime praticado no exercício do mandato e relacionado ao cargo, já foi vista como uma espécie de respiro para o judiciário. Evidentemente que a hora que você subtrai desses órgãos uma competência que lhes subtrai um tempo valioso para suas outras importantíssimas atribuições, aí nós temos necessariamente que reconhecer que haverá um ganho na prestação jurisdicional. No Brasil, há cerca de 60 mil autoridades com foro especial. O próprio ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, usou as estatísticas para mostrar que a ampliação desse privilégio freia o trabalho da Suprema Corte. Na medida em que desempenhe esse papel de jurisdição penal de primeiro grau, o Supremo se afasta da sua missão primordial, que é a de guardião da Constituição. Os tribunais, de modo geral, não têm estrutura. É uma verdade, não tem estrutura para processar e julgar esses crimes. O que conduz, não obstante a dedicação e esforço dos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso tem conduzido à impunidade. É importante ressaltar novamente, o Supremo não acabou com o foro privilegiado. O entendimento é de restrição apenas para congressistas, deputados federais e senadores da República. As demais autoridades não foram atingidas ainda. A gente vive nessa cultura há muito tempo sedimentada de que certas pessoas merecem sim o julgamento por um foro diverso, mas na verdade, dogmaticamente, academicamente, isso não se justifica, né? Isso só, na verdade, enfraquece a magistratura como um todo. Colocar um ponto final no foro, no Brasil, seria o mesmo que concluir justamente casos em que, muitas vezes, ficam sem solução e beneficiam quem deveria receber a penalidade prevista em lei pelo crime praticado. É o que afirma este promotor. Quando se fala em privilegiado, né, que nós costumamos utilizar a expressão foro especial por prerrogativa de função. Mas, na verdade, hoje tem se mostrado um verdadeiro privilégio que tem contribuído, inclusive, para a impunidade, né? Muitos crimes são por ação, não se chega ao final. Quando se chega, a gente tem a prescrição que joga por terra todo o trabalho que foi feito. O juiz federal Alexandre Vidigal lembra um tipo de ação no Brasil que não conta mais com esse modelo. Nós temos esse modelo já dessa não observância prerrogativa de foro em uma outra ação de responsabilização das autoridades, mas de não na natureza penal, que é no caso das ações de improbidade administrativa. E que no passado, há mais de 10 anos atrás, até houve uma alteração legislativa para que essas ações de improbidade também observassem as mesmas regras de prerrogativa de foro que você tem na matéria criminal. O Supremo acabou
por fim, declarando que não havia constitucionalidade nessa alteração legislativa. Este juiz federal afirma: o magistrado que se prepara para ser um julgador investe na formação, na reciclagem contínua e usa a experiência para decidir de acordo com a lei. Ele está sempre preocupado em manter a imparcialidade. Tudo isso faz com que a restrição ou fim do foro privilegiado não comprometa os julgamentos por possíveis pressões. Os cursos preparatórios da magistratura, após os juízes ingressarem, ainda aprofundam o seu preparo, não só no aspecto intelectual, como também ético, transmitindo para os magistrados os princípios de Bangalore, permitindo que eles tenham a plena convicção para atuar com total imparcialidade e, assim, receber o respeito da sociedade. O foro precisa acabar, já é tarde que acabe. O foro precisa acabar porque o princípio republicano não se amolda ao foro. O Brasil é um país de iguais, é um país democrático. Então, o foro não se sustenta principiologicamente. E ele precisa acabar porque ele está virando um mecanismo de defesa da impunidade, de defesa de corruptos. Quem defende a extinção do privilégio ressalta que a decisão do STF, que limitou a medida aos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, já representou um passo importante em tratar iguais como iguais e tornar a prestação jurisdicional ainda mais eficiente. Eu sou favorável à extinção, mas a mitigação do foro, com a restrição a atos específicos praticados no exercício da função em determinado período, eu já acho que é suficiente, sim, para, de certa forma, preservar, vamos dizer assim, a autoridade nessa cultura que a gente tem, mas, de outro lado, também já começar a desafogar as instâncias superiores. Por isso nós somos contrários à manutenção da prerrogativa do foro na forma que é hoje, A nossa proposta histórica da AJUF é que isso seja reduzido ou extinto de maneira completa. Para quê? Para que todos possam ser tratados de maneira igual.